seguinte a respeito do boletim, tá? Que na realidade, o que acontece? Como eu ainda não repeti a nota do segundo bimestre no primeiro bimestre, o que está acontecendo? Tá? Tá aparecendo uma média anual baixa, né? Tem alguns que estão com média boa e está aparecendo uma média anual baixa. Isso vai continuar aparecendo, porque eu não fechei totalmente a média, eu não lancei a média do primeiro bimestre, tá? A média que aparece no primeiro bimestre para você é a média do segundo, na qual vou ter que repetir, tá? A média do primeiro e a média do segundo é a mesma média, tá? O sistema que a escola adotou é para a gente repetir, tá? A média do segundo bimestre no primeiro, ou vice-versa, tá? Então, se aparece a média anual no boletim de você, 4,5, 5 alguma coisa, é porque eu ainda não lancei a média do segundo bimestre, tá? E eu vou lançar ainda, tá? Ah, professor, mas por que o senhor ainda não lançou essa média? Porque tem gente que está de recuperação comigo, tá? E essas pessoas que estão de recuperação, eu ainda vou fechar a nota. Então, para não ter dois trabalhos, o que eu fiz, né? Vou esperar o pessoal fazer a recuperação para fechar a nota e aí o seu boletim vai sair todo bonitinho lá no site, tá? Vai estar tudo bonitinho, show de bola, tá? Vocês podem ir no chat agora da presença, tá? Ok? Que já está gravando, aí vai ficar marcada a presença de vocês. Então já podem ir lá no chat dar presente. Tá? Então, pessoal, é por isso, ok? Só para avisar aí os senhores. Entendi. Tá bom. Tá? Então vamos lá, pessoal. O seguinte aí que a gente já conversou, já demorei aqui. Cadê esse computador maravilhoso? Que só Jesus na causa. Pelo amor de Deus. Então vamos lá, pessoal. O seguinte, tá? Na última aula, eu falei com vocês exatamente sobre função quadrática, né? Dei todas as características no gráfico. Hoje eu vou dar um exemplo para vocês, ok? Montando o gráfico, ensinando como montar esse gráfico, para que você veja nele as características que eu mencionei, e a partir daí eu vou recapitulando com vocês, tá? O primeiro exemplo de gráfico, tá? Ou o exemplo de gráfico aí que eu quero trabalhar com vocês é esse aqui. F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, tá? Esse aqui vai ser a nossa função quadrática, a nossa função do segundo grau, na qual a gente vai construir o gráfico dela, tá? Qual é o primeiro passo, tá? Primeiro passo para vocês construírem um gráfico, ok? O que você precisa saber nele, tá? O ponto de interseção com o eixo Y, tá? Então, vou botar aqui. Ponto de interseção com o eixo Y, tá? Como é que nós encontramos esse ponto de interseção? Simples. Basta você colocar o x valendo zero e descobre o seu valor de y, tá? Toda vez que você quer descobrir o ponto de interseção de qualquer função com o eixo y, coloca o x valendo zero e descobre o y dele, beleza? Então, vou fazer isso aqui na nossa função. Então, ó, f de zero vai ser igual a zero ao quadrado menos 5 vezes zero mais 6. F de zero igual a zero ao quadrado
0. Menos 5 vezes 0, menos 0. Mais 6. Logo, a f de 0 aqui vai ser 6. Né? O que eu quero que você note é que isso aqui eu posso escrever como um par ordenado. Quando x é 0, o y é 6. Lembra que eu falei para você que a característica da função quadrática, que quando isso aqui aparece, o valor de y que encontramos vai ser igual ao valor de c. Quem é c? É o coeficiente da minha função quadrática. Vê se esse 6 que eu encontrei não tem o mesmo valor do coeficiente c da função quadrática, que é 6 aqui. Né? Ou seja, toda vez que ele te pedir o ponto de interseção com o eixo y, você não precisa fazer essa conta, porque você já sabe que toda vez que o x é 0, o valor de y vai ter o mesmo valor do coeficiente c da sua função quadrática. Tá? Isso sempre vai acontecer, tá bom? Então, você já pode escrever esse ponto de interseção aqui direto. Tá? Por isso que a gente escreve... Um minutinho. Por isso que quando a gente escreve, tá? Isso aqui, né? A gente resume nesse par ordenado aqui, ó. 0y é igual a coordenada 0 e c, tá? Fale, pergunte. Quem ia perguntar? Mas a questão pode pedir que você ache o valor de C e depois o ponto de interseção? Ou isso não vai acontecer? O que pode acontecer é o seguinte, Maria. Ele pode dar as raízes da sua função, né? Ou pares ordenados, tanto faz, e pede para que você descubra o coeficiente C. Pode acontecer? Pode. Mas isso daí são casos que aparecem mais no primeiro ano, tá? Para vocês do nono ano, é mais o quê? Construção de gráfico, tá? E probleminhas bem parecidos com aqueles problemas lá de função do primeiro grau, tá? Tá. Até tem algumas questões para vocês de nono ano, mas é assim, é ele dando o gráfico e pedindo para que você encontre a função que está sendo representada por ele, tá? Que eu também vou fazer com vocês, tá bom? Bom. Então, vamos lá. Seguinte. O segundo passo, galera, tá? O segundo passo é você, tá? É você achar o y do vértice e o x do vértice, tá? Ou seja, achar as coordenadas tá? Do vértice, ok? Esse daí é o segundo passo. Como é que a gente acha as coordenadas do vértice, que chamamos de ponto V, que tem coordenada xv e yv? Tem uma fórmula, tá? Que é simples. Para calcular o x do vértice, é a seguinte fórmula: menos b sobre 2a, tá? Para você calcular o y do vértice, menos delta sobre 4a, tá? Lembrando aqui, ó, vou botar em parênteses, que delta é b ao quadrado menos 4ac, tá bom? Então, tá aqui, ok? Então, na realidade, galera, é só a gente utilizar a fórmula. Professor, mas quem é b, quem é a? Cara, são os coeficientes da sua função. E se tu tem a função, você tem os coeficientes. Então, ó, vamos calcular o x do vértice, né? Que é menos b sobre 2a. Então, menos coeficiente b, menos 5 sobre 2 vezes o coeficiente a, que é 1. Menos com menos dá mais. 2 vezes 1, 2. Ok? Se você quiser deixar na forma de fração, não tem problema algum, tá? Pode deixar assim.
Vamos calcular o YV, que é menos o valor do delta. Quem é delta? B ao quadrado, que é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente A, vezes o coeficiente C, que é 6. Ok? Está aqui. Sobre 4 vezes o coeficiente A, que é 1. YV é igual. Menos 5 ao quadrado, 25 positivo. Menos 4 vezes 1 vezes 6, menos 24, sobre 4. Tá? Menos 25 menos 24 vai dar 1 sobre 4. Menos com mais vai dar menos 1 quarto. Ok? Então, achei já quem é o meu XV, tá? E YV. Tá bom? Por último, pessoal, o último detalhe que falta aí, deixa eu adicionar aqui o Miguel, o último detalhe que falta para a gente construir o gráfico, tá? Que é somente 3 passos, agora, é encontrar o ponto de interseção com o eixo X, ok? Tá? Para você fazer o gráfico, você só precisa desses 3 passos, tá? Ponto de interseção com o eixo X. A primeira coisa, pessoal, para você ter um ponto sobre o eixo X, tá? Que é o ponto de interseção, significa uma coisa. Significa que você vai ter um valor de X, ok? E o seu Y sempre vai ser 0, tá? Por quê? Porque o ponto de interseção, pessoal, tá? Com o eixo X é um ponto, é um par ordenado que vai estar sobre o eixo das abscissas, que é o eixo X, tá? Então, isso daí sempre vai acontecer para gente, tá bom? Sempre vai ser dessa forma. E quando a gente coloca, né, o Y valendo 0 para descobrir o X, nós estamos fazendo exatamente o que chamamos de zero da função. Tá? O zero da função serve para a gente descobrir quem é esse x, tá? Quem é esse ponto que está sobre o eixo x, tá? Então, o que a gente faz? Coloca o y valendo 0, ok? E a gente vai descobrir o x. Note que a minha função quadrática, quando eu coloco o y valendo 0, ela se torna numa equação do segundo grau, ok? Olha só no que ela se tornou. E o importante que eu quero que você veja, é aquela característica que eu mencionei do delta, que você vai ver agora, tá? Então, olha só. Como é que a gente vai achar o valor de x? Resolvendo a equação, tá? Então, ó, calculo delta a gente não precisa nem calcular, né? Porque a gente já calculou aqui, ó. 25 menos 24 deu 1, né? Esse cara aqui dentro foi o delta. Então, a gente automaticamente já calculou ele no segundo passo. Então, eu já sei que o delta dele, pessoal, é 1, ok? Eu quero que você perceba uma característica que você vai notar, tá? Quando o delta ele é um número positivo, ok? Que é o seguinte, quando o delta ele é positivo, ou seja, maior que 0, ele vai me dar 2 pontos de interseção com o eixo X, ok? Ele vai me dar 2 pontos. E você vai ver que a gente vai obter esses 2 pontos. Olha só. X é igual, fórmula de Bhaskara, né? Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. X é igual a menos 5 mais ou menos raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes o coeficiente A, que é 1. Ok? Logo, olha só o que vai dar ali para gente, tá? Eu quero que você perceba. X é igual
Menos com menos dá mais ou menos 1 sobre 2. x1, 5 mais 1, 6, dividido para 2, 3. x2, 5 menos 1, 4, dividido para 2, 2. Note que encontrei dois valores para x, como eu te falei que teria. Se eu tenho dois valores para x, significa que eu vou ter dois pontos de interseção. Que pontos são esses? Quando o x é 3, o y é 0. E quando o x é 2, o y dele também é 0. Tá? Tem as coordenadas do vértice, que eu só vou anotar aqui que a gente já descobriu, que é 5 meios e menos 1 quarto, ok? Para a construção do nosso gráfico. Tá bom? Então, aqui eu vou fazer o plano cartesiano, já que eu tenho esses três passos, tá? E vou mostrar para vocês aqui. Como é que a gente vai montar o gráfico dele. Você vai fazer o plano. Y e X. Vou botar logo aqui os pontos, tá? Então, olha só. Vou marcar todos os pontos aqui com vocês agora, beleza? Ponto de interseção com eixo Y, que foi o ponto 0 e 6, ou seja, a parábola passa exatamente no valor do coeficiente C, como eu falei com vocês, que está aqui, ó. O coeficiente C vale 6, então a parábola vai passar no valor de Y, 6, ok? Tem as coordenadas do vértice, ó, x 5,5, né? E o y menos 1 quarto. Então, vou marcar aqui, ó. Vou botar os 5 meios aqui em cima, tá? Meu ponto de interseção com o eixo x é o ponto 2 e 3. Então, tá aqui, ó, ponto 2 e ponto 3, ok? Você já tem todos esses pontos, você vai ligar eles, tá? Então, ó, tá aqui, ó. Tá? Tá aí a sua parábola, ok? Bonitinha, show de bola que você ligou. Note que a concavidade, tá? A parte aberta está voltada para cima. Por quê? Porque o seu coeficiente A, que é um número positivo maior que zero, ok? Se o A fosse negativo, essa parte aberta da concavidade estaria para baixo. Pronto. Você só precisa desses três passos para construir qualquer gráfico de uma função quadrática, tá? Só isso aqui, ok? Pessoal, por enquanto, todo mundo entendeu? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Todo mundo entendeu bonitinho a respeito do gráfico que eu disse ontem e trouxe para cá, mostrando todas as características? Pessoal? Professor, Oi, professor. Oi.
Assim, é para quando ele pedir para você botar o gráfico, você vai fazer essa conta. Mas quando tem o gráfico, aí ele vai pedir quais são os negócios. Calma. Aí eu vou entrar agora no que ele pode te pedir quando tiver o gráfico, tá? Tá. Ah, show. Fala, Thaísa. Então, é porque eu sou muito ruim com esses negócios de gráfico. Então, assim, eu só tô indo. Entender, eu tô Tá aí? entendendo. Então tá. A respeito do gráfico, o que eu quero que vocês vejam? As características do gráfico da função quadrática, ok? Que é o que você Tá. tem que saber, as características, e como montar o gráfico. Só isso que você precisa saber, tá? Ah, tá. Ok. Show. Então, show. Tá? Só, pessoal, o último detalhe aí que eu queria, tá, compartilhar com vocês é mostrar que tem o nosso eixo de simetria, né? Que eu falei para vocês que tem um eixo de simetria que se encontra exatamente no ponto V, né? Onde esse ponto V é o vértice da parábola. Ou seja, é a partir desse ponto aqui, tá? Ó, a partir desse ponto aqui, que para qualquer valor de x que eu pegar, ó, depois 3, 4, 5, 6, 7, os valores de y eles vão se repetir, né? Ou seja, ele vai refletir, ok? E eu gostaria de mostrar isso para vocês, tá bom? Rapidinho, para vocês verem que isso daí realmente é uma característica da função quadrática, tá? Que isso daí é importante. Então, eu vou apagar aqui rapidinho, tá? Mas reflete Isso, por quê, professor? então, reflete por quê? Porque, na realidade, né, essa parábola aqui, ela funciona como se fosse um espelho, tá, Hum, Thaísa? Então, qualquer valor de x que eu pegar aqui, ó, antes desse ponto, eu vou hum, achar os valores de y bonitinho. Agora, sim. qualquer valor de x que eu pego depois desse ponto, né, depois aqui, ó, de 5,5, tá, Hum, para x, ó, você vai ver que os valores de y eles vão se repetir, né? Porque o eixo de simetria ele é igual um espelho, ele vai refletindo, ele vai repetindo, tá? entendi. É a Tá, característica dessa função, tá bom? E eu vou tá bom. mostrar para vocês aqui agora, tá? Bem rapidinho, tá? Então, olha só. Por exemplo, eu vou pegar 3 valores aqui para x, ok? Menos 2, menos 1 e 1, tá bom? Então, ó, x valendo menos 2, menos 1 e 1. E vou encontrar os seus valores de y, tá? Tá. Então, olha só. Como é que a gente vai encontrar os seus valores de y? Simples. Pega cada um desses valores, um de cada vez, e substitui no lugar de x, que você vai achar o y. Então, vai ficar assim, ó. Menos 2 ao quadrado, menos 5 vezes menos 2, mais 6. Menos 2 ao quadrado, 4 positivo. Menos 5 vezes menos 2, mais 10, mais 6. Ok? Logo, isso aqui vai me dar 4 mais 10 mais 6, 20. Ok? Ok. Então, vamos lá. Vou pegar o menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 5 vezes menos 1, mais 6. Menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Menos 5 vezes menos 1, mais 5, mais 6. 1 mais 5 vai dar 6. Com esse 6, vai dar 12. Ok? Uhum. Vou continuar olhando aqui. Para o 1 agora. 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1, mais 6. Vai dar 1, menos 5, mais 6. Tá? Tá. 1 com menos 5 vai dar menos 4. Com mais 6 vai dar 2 positivo. Ok? Preste Ok. atenção. Tenho esses valores aqui, beleza? Todos esses valores estão antes
desse ponto aqui, tá? Esses valores de x que eu escolhi, tá bom? São valores que estão antes do meu vértice. Agora eu vou escolher valores que estão depois desse ponto. 4, 5 e 6, por exemplo, para x. 4, 5 e 6. Tá? Então vai ficar 4 ao quadrado, menos 5 vezes 4, mais 6. 4 ao quadrado vai ser 16. Menos 5 vezes 4 vai dar menos 20, com mais 6. Ok? 16 com mais 6, ou 16 menos 20, vai dar menos 4. Ok? Menos 4 com mais 6 vai dar quanto? 2. Olha como o 2 aqui de cima, ele voltou a se repetir. Sim, verdade. Então, vou fazer para o 5 agora, tá isso? É para você ver como é característica. 5 ao quadrado, menos 5 vezes 5, mais 6. 5 ao quadrado, 25, menos 25, mais 6. Ok? Ok. Aqui vai dar 25 menos 25, vai dar 0, mais 6, 6. Só não deu um 6 aqui, é porque eu não escolhi um valor de x aqui que tenha o 6, mas ele está se repetindo, tá? Tá, Mas ok. se eu escolher um valor de x aqui, ó, de repente entre menos 1 e 1, vai aparecer esse 6, tá bom? Tá bom. Continuando aqui. Vamos pegar o x valendo 6 agora. 6 ao quadrado, menos 5 vezes 6, mais 6. Vai dar 36. Menos 5 vezes 6, menos 30, mais 6. 36 menos 30 vai dar 6. Com mais 6, 12. Olha o 12 aqui se repetindo. Sim. Que Então, legal. a gente está vendo que tem realmente um eixo de simetria. Os valores de y que nós encontrávamos, eles estão voltando ao quê? Se repetir. E isso vai acontecer exatamente por causa desse eixo de simetria. Tá bom? Nossa, quem criou esse gráfico é um gênio. O cara que criou esse gráfico, ele tinha apenas 20 e poucos anos de idade. Nossa, muito jovem. Entendeu? Uau. Estou impressionada. Não tô nem brincando. Entendeu? Então, ó, como é que eu sei que tem esse eixo de simetria? Só para recapitular, tá? Você tem que escolher valores de x, tá? Que se encontram antes do x do vértice, tá? Antes de 5,5, que nós achamos, ok? Que é exatamente o ponto de coordenada V, tá? Então, qualquer valor de x que você escolher menor do que ele ou maior do que ele, que foi exatamente isso que eu fiz com esses 3 pontos, você vai notar que os valores de y, eles vão se repetir novamente, tá bom? Característica dessa função. Ok? Ok. Então, vamos lá, pessoal. Tem 10 minutos, então ainda posso falar de uma coisinha que vai ser importante para os exercícios, tá? Que vocês vão fazer amanhã, ok? Não se preocupe que tudo isso aqui está naquela apostila lá no Eclass que eu botei para vocês, tá? Tem tudo lá explicadinho, tá bom? Aliás, se você pegar alguma coisa da apostila que eu montei e você não entender algo, não fique com dúvida. Me pergunte lá no WhatsApp, me chama no privado, como todo mundo faz, tá? Lá no privadão. Tá bom. Para tirar todas as dúvidas. Okay? Pessoal, só um seguinte que é o interessante, tá? Que a Maria perguntou. Professor, e quando envolve alguma coisa com gráfico e alguma questão? Tá? Pessoal, alguma questão contextualizada que pode acontecer para vocês, tá? É a respeito desse carinha aqui, ó, que são as coordenadas do vértice, que é o famoso XV e YV, tá?
que você tem que saber dele, pessoal? É bem simples. Vamos ver. XV. Então vamos lá, pessoal. O que pode aparecer aí para a gente de coordenadas do vértice, tá? Como nosso material de estudo, tá? Em alguma questão contextualizadinha que pode aparecer para a gente, né? Que perguntaram. Que é o seguinte, tá? Quando a sua concavidade está voltada para cima, ou seja, A maior que zero, o ponto V ele vai ter um nome, tá? Esse ponto V ele vai ser chamado de ponto mínimo, ok? Tá bom? Quando agora a sua concavidade está voltada para baixo, isso significa que o coeficiente A da sua função é um número negativo. Esse ponto V ele vai ser chamado agora de ponto máximo. Ok? Só isso que a gente tem que saber. Como é que isso daí vai ser envolvido em uma questãozinha contextualizada? Tá? Então, vou te dar um exemplo aqui. Ok? Bem rapidamente. Do que pode aparecer para você. Tá? É o seguinte. Tem uma bola que a pessoa lança. Ok? Ele faz um lançamento aí oblíquo. Tá? Ou seja, ele pega uma bola, ele lança essa bola e depois essa bola cai no chão. Ok? Obviamente, nesse exemplo, ele te dá o gráfico bonitinho dessa função, ok? E ele fala que a trajetória dessa bola foi essa parábola, ok? Então, ele fala para mim o seguinte, que a partir de um determinado tempo, a minha bola ela vai atingir uma altura, ok? Ou seja, a partir do momento que eu chutei essa bola, vai passando o tempo, parará, parará, patimbum, a bola ganha uma altura e depois ela cai novamente em um determinado tempo, ok? Foi isso que ele falou aí. A pergunta dele é o seguinte, tá? Ele faz duas perguntas para a gente. A primeira, qual é a altura máxima atingida pela pedra, ok? É a pergunta que ele faz. Qual é a altura máxima atingida pela pedra? Ok? Note que esse gráfico aqui está bem parecido com esse aqui. Beleza? Concavidade voltada para baixo. Ok? Eu tenho um ponto V, que está aqui, onde ele vai ser chamado de ponto máximo. Ok? Agora, já que ele quer saber qual é a altura máxima, ele está me falando de qual coordenada do vértice? Ele está falando do x do vértice ou ele está falando do y do vértice? Quem Ele está falando. calcule? A questão é, você tem que saber olhar para a função e ver quem as variáveis, como elas estão funcionando. Tá? O t está fazendo papel de quem e o h está fazendo papel de quem. Tá? O que eu peço para vocês? Tá? Sabe o que vocês podem fazer para que vocês não se percam? Um simples detalhe, tá? Que é o seguinte, escreve a função em cima,
a sua forma, a sua lei de formação da função quadrática. Só você escrever. Tá? O que eu quero que você note? Que o x, ele está fazendo o papel, sabe de quem? De t. Ó, o x, ele está fazendo o papel de t. E o h? O h está fazendo o papel de quem? De y. Se ele está pedindo a altura máxima, ele está fazendo referência ao y. Ok? Ou seja, aqui valor de y? O y do vértice. Porque é exatamente a coordenada que tem um ponto que máximo. Ok? Então, era só você calcular o y do vértice. E você vai calcular y do vértice. Qual é a fórmula dele? Menos delta sobre 4a, que é igual a menos, né, o valor de delta, que é b ao quadrado, menos 4ac, sobre 4a, tá? Antes de eu continuar, deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguma aula no Zoom depois da minha? Acho que não. Acho que tem religião. Só religião? É. Então, se fechar essa aula, voltam para esse mesmo link que em 5 minutos eu termino, tá? Com vocês, ok? Só para a gente não perder o raciocínio, tá bom? Show, tá bom. Então, olha só, pessoal. Aqui vai dar menos, ok? Quem é o B? Quem é o coeficiente B aqui? É esse mais um que aparece aqui, ó. Tá? 1 ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente A. Quem é o coeficiente A? Menos 1 sobre 60, vezes o C, que é 0. Ok? Meu Deus, ficou apertadinho. Mas dá para entender. Sobre 4 vezes o valor de A, que é menos 1 sobre 60. YV é igual a menos 1 ao quadrado vai ser 1, menos 4 vezes menos 1 sobre 60 vezes 0 vai dar 0. Sobre 4 vezes menos 1 vai dar menos 4 sobre 60. Ok? Logo, menos 1 menos Vamos lá, pessoal. Não precisa digitar presença, não, tá? Só para a gente continuar aqui e finalizar. Então, olha só. Aqui, ó, 1 menos 0, 1, sobre menos 4 sobre 60. Menos com mais vai dar menos, por isso ficou menos 1 sobre menos 4 sobre 60, tá? E aqui agora é aquela regra da divisão. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ok? Tá bom? Simples assim. Deixa eu apagar aqui desse lado e vou finalizar a conta aqui. Tá? Então, y do vértice vai ser igual. Menos 1 vezes 60 vai dar menos 60 sobre menos 4. Ok? Menos com menos vai dar mais. E a gente vai tentar dividir isso aqui. 60 dividido para 4, 6 dividido para 4 dá 1, sobra 2. 20 dividido para 4, 15. Ok? Então, ele atingiu uma altura máxima de quanto? 15 metros.
que foi nesse momento aqui, olha. O 15 está aqui. Tá? Ou seja, quando ele chutou a bola, em um determinado tempo, ele chegou nessa altura máxima. Ou seja, a partir desse cara aqui, depois ele começa a cair de novo e a sua altura diminui. Ok? No item B desse exemplo, tá? Ele quer saber o seguinte: em quanto tempo a bola demora para atingir a altura máxima, tá? Vou repetir de novo. A letra B pergunta: em quanto tempo a bola demora para atingir uma altura máxima? Ou seja, quem está fazendo o papel, né, do T aqui, que é o tempo, é esse cara aqui, ó, tá? Ou seja, tem um tempo, tem um determinado tempo que ele quer que eu descubra, na qual a bola atinge essa altura máxima de 15 metros, que foi o que descobrimos no item A, tá? Agora, esse T aqui está fazendo papel de quem? De X. Se está fazendo papel de X e ele está fazendo referência ao ponto V, significa que esse Tzinho aqui está se referindo à seguinte coordenada do vértice, que é o XV, que é o que ele pede para que você calcule, tá? Ou seja, o XV, que é menos V sobre 2A, ele vai te dar exatamente o tempo que essa bola atingiu a altura máxima de 15 metros, tá? E para fazer essa conta é simples, menos o valor do coeficiente B, que é 1, duas vezes o valor do coeficiente A, que é menos 1 sobre 60. Tá? X do vértice vai ser igual, menos com mais vai dar menos, 2 vezes menos 1, menos 2 sobre 60, ok? Pode fazer essa divisão aqui, ó, menos com menos vai dar mais, então vai ficar 1 sobre 2 dividido para 2 sobre 60. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Logo, x do vértice, 1 vezes 60 vai ficar 60 sobre 2, que é igual a 30 segundos. Ok? Ou seja, quando a bola atingiu um tempo de 30 segundos, ela atingiu uma altura máxima de 15 metros. Passou esse tempo, a altura da bola vai começar a diminuir. Ok? É só isso que pode aparecer para vocês de função quadrática. Tá bom? É isso aqui. Professor, Tá? eu tenho uma pergunta. Será que dá para fazer ao contrário? Tipo, calcular primeiro o tempo e depois calcular o perímetro, a percussão? É? Assim que se fala? Não sei. Pode. Aí depende só da ordem da pergunta. Ele pode ter colocado assim: em quanto tempo a bola demorou para atingir a altura máxima? Aí você Sim. vai calcular o x do vértice primeiro. E depois ele pergunta qual foi a altura máxima atingida pela bola. Aí você vai fazer essa conta aqui do y do vértice depois. Tá? Tá. Ok. Ok? Pessoal, Sim. alguém tem alguma dúvida? Todo mundo conseguiu entender? Para a galera que voltou aí, foi tranquilo? Tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Não, a gente vai lutando, né? Vai entendendo na força do ódio, mas... Não, mas pelo que eu expliquei aqui, deu para entender? Ah, sim, claro. Sim. Deu. Então, beleza. Eu deixei uma atividade do livro para amanhã que você vai trabalhar exatamente isso aqui. Montagem de gráfico, calcular as coordenadas do vértice, tá? Probleminhas simples. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me chamam lá no WhatsApp no privado que eu ajudo vocês, tá? E tiro as dúvidas, tá bom? Oi. Mas amanhã vai ter aula?
Amanhã tem aula, amanhã é quinta. Não Então, vai mas... ter aula sexta. Ah, é sexta? É sexta. Professor, sexta-feira vai ter aula? Oi? É isso. Sexta-feira vai ter aula? Não, sexta-feira não vai ter aula nem no Zoom e nem no portal, tá? Por quê? Obrigado. Porque vai ser conselho de classe, Ah, tá? Porém, Tá bom. se você tiver alguma atividade para ser entregue no portal na sexta-feira, o portal vai estar disponível para que você entregue, tá? Tá. Tá bom? Professor, eu não consigo colocar tudo em dia. Meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço. Ai, Pô, eu me sinto... agora, filha, sabe o que eu recomendo para você? Hum. Bota em dia as atividades das últimas 2 semanas. É o que eu tô tentando fazer. Então, põe, porque a nota que a gente tinha que ter dado das atividades anteriores, todo mundo já deu, tá? Tá. Então, aproveita as férias, tira um dia, Hum. 1 hora todo dia para fazer isso, que rapidinho você consegue. Então, eu tô todo dia tentando colocar em dia, mas ao mesmo tempo eu não consigo. Tipo, parece que vem mais matéria e eu fico, meu Deus do céu, o que eu faço? Não, fica tranquila que nas férias não vai aparecer mais nada não, tá? Socorro. Eu espero. É o momento da gente relaxar agora, tá bom? Tá bom. Relaxar nada, professor. Eu vou pôr tudo isso em dia. Eu vou dar uma descansada que eu tô cansado pra caramba. Ah, não, claro, o senhor tá certo. Então, ó, pessoal, fica com Deus. Muito obrigado aí por ter voltado, beleza? Não se esqueça, qualquer dúvida que você tenha sobre a matéria, me procura lá no WhatsApp, no privado, ok? Que eu vou estar aí à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Tá bom. Desejo a todos já antecipadamente uma boas férias, bom descanso para vocês, ok? E espero que após as férias a gente já volte aí, se Deus quiser, com as aulas dentro da sala, tá? De forma presencial, ok? Ok. Tchau, professor. Obrigado aí. Tchau. Tchau, professor. Valeu. Tchau, professor. Valeu, Miguel.